Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui, tá? Vamos dar continuidade no assunto. Vamos dar só uma rápida revisada aqui em alguns pontos que a gente viu semana passada, tá? Na nossa aula de história. Né? A gente comentou aqui algumas coisas, alguns pontos importantes aqui, bem importantes mesmo, tá? Vamos lá. Foi na República que nós já vimos, inclusive, na aula retrasada, né? Nós já vimos que foi durante a República, né, que começou a expansão, né? A Roma começou a dominar outras regiões, não foi isso? Através, principalmente, de guerras, né? As guerras púnicas e as guerras helenísticas, né? Que foi contra toda aquela região, Macedônia, Grécia, Egito, Síria, né? Bom, e na aula passada, pessoal, nosso foco foi aqui, certo? Vamos dar uma revisada aqui rapidinho no assunto. Vamos lá, lembrando que vocês podem ligar o áudio a hora que vocês quiserem para tirar dúvidas. A gente não pode ficar com dúvida de maneira nenhuma. Beleza? Primeira coisa aqui. Rian, desliga o seu áudio, Rian, por favor. Gente, primeira coisa que a gente vai revisar aqui é o seguinte, olha só. As terras conquistadas pertenciam ao Estado, certo? Que transformava em terras públicas, né, para distribuí-las depois entre os cidadãos. Então, como eles começaram a dominar outras regiões, né, é meio que óbvio. Eles dominaram outras regiões e começaram a meio que dividir, né? Cada um pegava a sua terrinha ali e tal. Lembrando, gente, isso aqui cidadãos, tá? Ou seja, romanos puros, romanos nascidos de pais romanos, tá? Então, se o cara fosse um estrangeiro, se o cara fosse um escravo, alguma coisa assim, ele não recebia essa terra. Beleza? Até aqui? Vamos lá, vamos continuar. O segundo ponto que ele comentou... Não, os plebeus não. Os plebeus eles não tinham direito à terra, não. Eles só tinham direito a trabalhar, né? Eles eram trabalhadores livres. Mas lembra que... Oi. Como ele sabe que a pessoa é de Roma, nascido em Roma, hein? Oxi, como é que você sabe que alguém é brasileiro? Porque ele fala português, Não, mas ele veste tem pessoa aqui que é de São... Tem pessoa aqui que vão dizer da Europa que mora aqui, mas como a pessoa vai saber? Sim, mas e quando ele fala, você não percebe não? Pela língua, pela cultura, pelo que ele come. Tem muitas coisas que dá... Pelas roupas que ele vê. Gente, tem muitas formas de você diferenciar uma pessoa que não é da mesma nação que você. Vixe, é tão fácil no mundo. Principalmente pela forma de falar. Você percebe na hora. Entendeu? Ah, ele é um europeu que mora no Brasil. Ele é um americano, um cara dos Estados Unidos que mora no Brasil. Gente, por mais que ele fale português, você percebe na hora que ele não é brasileiro. Às vezes pela forma de comer, pela alimentação dele, pela forma de se vestir. Pessoa, quando um português vem aqui e fala, ele fala diferente. A gente já sabe que é português. Entendeu, Michael? Então, assim, tem muitas formas de você descobrir se alguém... que você perceber que alguém é de fora ou não. Sim. Certo? Muitas formas. Certo? Bom, o segundo ponto é o seguinte, olha só. A expansão romana intensificou ainda o trabalho escravo. Né? Como eu falei para vocês, pessoal, é questão de lógica, gente. Vamos lá, pense bem. Vamos usar o nosso aplicativo cérebro para funcionar, tá? Ativa aí o seu aplicativo cérebro, tá? Olha só. Se eu estou dominando outras regiões, tá? Vai ter o dono daquela terra, certo? Mas será que só uma família só consegue trabalhar naquela terra todinha? Obviamente que não. E aí é que entra, gente, não esqueçam disso, tá? Aí é que entra os escravos. Lembrando que os escravos por guerra, tá? Então, obviamente, pessoal, se tem mais terras, vocês dominaram mais terras diferentes, obviamente, quem trabalhava eram os escravos, beleza? Terceiro ponto, vamos lá, terceiro ponto importante aqui para nós, tá? Terceiro ponto é o seguinte, nós falamos aqui sobre esses dois irmãos muito importantes, né? O Tibério e o Caio Graco, né? Que eles lutaram ali, foram plebeus que lutaram, né? Por algumas leis, por algumas coisas, né? Em benefício dos plebeus, né? A gente viu sobre isso também. Inclusive, a gente comentou aqui também que, infelizmente, né, os dois foram mortos, né? Mandaram matar os dois, né? O Tibério, que era o mais velho, morreu primeiro. Depois o Caio, que era o mais novo, morreu logo em seguida. Só que mesmo as pessoas que seguiam ele ainda sobreviveram, né? isso, né? E através de lutas conseguiram algumas melhorias. Olha, confiram aí no caderno de vocês, tá? Porque não está no slide. Né? Confiram aí no caderno de vocês. O que é que tem aí? Primeiro, tribunos da plebe, né? Que era a participação, né? Eles começaram a ter o direito de tipo, alguns representantes dos plebeus estar lá no Senado, né? Então isso já ajudava bastante. Eles tinham direito a ter 2 representantes. Isso, 2 representantes, né? Então isso já era muito bom, né?
Outro ponto que a gente falou também, que é outra conquista dos plebeus, a lei das 12 tábuas, né? A lei das 12 tábuas também, que era um conjunto de leis que beneficiava os plebeus, não foi? Outra lei também que eles conseguiram, a lei Canuleia, né, que permitia aí o casamento entre plebeus e patrícios, né, porque antes isso aí era impossível isso acontecer, não era permitido, né? E outra, viu, gente, só para constar, deixe bem claro isso aqui, mesmo sendo permitido o casamento entre patrícios e plebeus, mas era muito raro isso acontecer, viu? Só para constar. É tipo hoje em dia, né? Você não vai encontrar facilmente um rico querendo casar com um pobre. Ixi, Professor, é praticamente impossível isso acontecer, né? Geralmente um rico casa com um rico, né? professor, Olha, também tem a lei Licínia Sextia. eu vou chegar nela agora, tá? Viu, gente? Então, assim, mesmo que a lei Canuleia permitisse, né, esse casamento entre plebeus e patrícios, mas isso é tão raro no mundo de acontecer. É que nem hoje em dia, né? Vamos pegar lá um dos homens mais ricos do Brasil, Silvio Santos, por exemplo. Ele tem várias filhas, né? Ele tem as filhas dele ali. Vai perguntar se uma filha dele quer casar com um pobre lascado? Entendeu? Não vai casar, né? Então, assim, a mesma coisa era na época, tá, gente? Bom, pessoal. E por último, para terminar nossa revisãozinha aqui, por último, nós aprendemos que isso aqui, gente, a política do pão e circo. A gente falou bastante sobre isso aqui, né? Vocês devem estar lembrados, né, pessoal? Lembre, política do pão e circo. Pão tem a ver com comida e circo tem a ver com diversão. Diversão. Tá? Ou seja, era um momento ali, era um dia, geralmente eram alguns momentos do ano ali, que os governantes davam meio que comida e diversão de graça, né? No caso, diversão lá no Coliseu, né? Que era aquele grande estádio, que inclusive na nossa quinta-feira agora, quando a gente voltar para nossas aulas de arte, né? A gente vai avançar e vocês vão chegar lá na Maravilha Moderna, que tem um Coliseu, né? Bom, então a gente lembrando também de uma coisa importante, tá? Lembre-se que a política do pão e circo, ela servia para enganar a população, tá? Servia para meio que fazer com que a população ficasse calma para não ter revoltas, certo? Então era uma maneira ali de enganar, continuar enganando a população, certo? Bom, tem alguém que quer falar alguma coisa? Professor, Oi, pode falar. eu faltei na última aula que você teve porque eu tava sem internet. Aí eu não estudei esse assunto. Vou rever a aula gravada. Se vocês faltarem assim, não precisa me avisar não, pessoal. Eu sei que vocês faltam porque alguma internet, alguma coisa, não precisa me avisar não. É só você rever a aula gravada lá. Desliga o seu áudio, Rian, por favor, tá? Fica cheio de barulho aqui na aula. Né, viu, gente? Então, assim, é só você reassistir a sua aula lá na aula gravada e pronto, tá? Não tem problema. Bom, aí terminando essa parte aqui, gente. Professor, Oi, João Paulo. eu queria perguntar uma coisa, acho que é meio óbvio. Eu queria saber se criança podia ir pro Coliseu. Na época, sim. Na época, sim. Na época eles não tinham esse negócio de tipo. Hoje em dia tem filmes que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Vocês sabem muito bem que hoje em dia tem filmes que são para maiores de 18 anos. Né? Às vezes é filme que tem alguma violência, né? Uso de drogas e tal, alguma coisa assim que não é para criança. Né? Hoje em dia, sempre tem essa, inclusive até quando sai filme no cinema tem a classificação. Né? Tipo, se o filme for para maiores de 16 anos, vocês aqui da sala do sexto ano não vai poder entrar. Né? Não vai poder assistir. Mas na época, tá? Na época, era permitido. Eles não tinham essa questão de dividir, não. Então, acontecia muitas massacres, muitas mortes violentas lá no Coliseu e para eles era normal. Certo? Então, na época não tinha, não. Tá? Bom, Professor, também que essa imagem também parece uma bota. essa aí é a parte da Itália, né? Gente, olha só. Então, tá aqui o mapazinho mostrando onde era o mapa, né, de Roma, né? Inicialmente, essa partezinha verde era o tamanho de Roma normal. Lembrando, gente, que o comecinho de Roma mesmo era só isso aqui, ó. Era só essa botazinha aqui. Depois foi que ele começou a crescer aqui, ó, para essa partezinha mais verde. Depois começou a dominar outras regiões. Então, lembra daquela cidadezinha chamada Cartago, que eu falei para vocês, ó? Ela fica aqui, ó. Sim. Ela fica aqui, ó, né, onde está esse círculozinho, tá? Ou seja, faz parte do norte da África, tá? Fica uma cidade de Cartago. Beleza? Bom, sabendo isso, gente, vamos ver agora como foi que a República acabou, né? Então acabou a nossa revisão agora e vamos começar a partir desse ponto. Beleza? Então a partir de agora é tudo novo. Então vamos olhar aqui, gente, como foi que a República acabou. Certo? Por que foi que a República acabou? A gente viu que na primeira fase de Roma, que era a fase da monarquia, né? Governo de um rei,
né, no período do reinado, acabou porque o último rei lá, né, aquele rei, o soberbo, né, aquele rei etrusco lá, ele era muito violento, ele não ligava para a população morrendo de fome e tal, certo? Aí daí acabou a monarquia e começou a república. E agora, por que foi que acabou a república? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, vamos ler aqui todo mundo junto, tá? Acompanha aqui comigo, ó. Primeiro ponto, certo? Diz o seguinte, ó. As inúmeras vitórias... Gente, tem alguém que tá com o áudio ligado, acho que é o Jonathan. Jonathan, desliga o seu áudio, por favor. Tá fazendo alguns barulhinhos aqui. Certo? Então vamos lá. Então, ó, as inúmeras vitórias militares deram prestígio, né, e popularidade aos generais romanos. Eles já não aceitavam mais as ordens dos cônsules nem as do Senado. Galera, isso aqui é muito interessante, pessoal. Isso aqui é muito interessante. Olha só. Como Roma começou a dominar outras regiões, e é aquilo, pessoal. Como é que você domina outra região? É conversando, é pedindo. Ei, pô, me dá aí a tua região para mim. É através da guerra. Não é assim? É através da guerra. Preste atenção, tá? É através da guerra. Gente, se é através da guerra, quem é o líder de uma guerra? São os generais. Perfeito. Olha só. São os generais. Pode falar, Rian. Quando você já levantou a mão 2 vezes aqui. Professor, isso parece muito com o do Brasil, que é monarquia, república, e agora vai começar a ditadura em Roma. Não tem muito, na verdade tem diferença, tá? Império e ditadura são coisas diferentes, certo? Bom, então olha só, gente. Deu para entender, né, pessoal? Aí, então olha só, quando Roma começou a dominar outras regiões, tá? Começou a dominar outras regiões, olha o que aconteceu, olha que interessante. Os generais começaram a ficar mais famosos do que os políticos. Olha que coisa interessante isso aí. Né? Os generais, né, o exército, né, os soldados e tal, eles começaram a ser mais valorizados, né, pelo povo, pela população ali, começaram a ser mais valorizados do que os políticos, né, do que os senadores. E, cara, aí, meu irmão, foi que começou a treta. Sabe por quê, gente? Vamos relembrar do começo da República. Quem é que estava no topo, pessoal, da República? Lembra daquela pirâmidezinha? Os patrícios. Eram os patrícios. E eles trabalhavam onde? No Senado. No governo. Exatamente, trabalhavam no governo, no Senado. Ou seja, pessoal, em outras palavras, quem mandava antes eram os patrícios, eram os senadores, tá? Professoria. Então quer dizer que os generais agora vão mandar, é? É isso que vai acontecer. Ou seja, os generais começaram agora a ficar mais famosos, preste atenção, começaram a ficar mais famosos do que os políticos. Ou seja, o povo, a população de Roma, olha que legal isso aqui, a população de Roma passou a não respeitar mais os senadores, os políticos, e começou agora a respeitar, né, e receber ordens só dos generais. Tá entendendo, pessoal, agora? Então foi nesse momento que a república começou a acabar, porque os generais começaram a mandar. E olha o que acontece. Vamos ler o segundo ponto aqui, todo mundo junto. Se liga só. Olha o segundo ponto que ele diz aqui, gente. Ó. Em 46 a.C., olha quem apareceu, cara. Um cara que é muito famoso. Né? O famosíssimo Júlio César. Né? Olha só que interessante. Em 46 a.C., Júlio César, né, um político de origem nobre, estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando em sua mão os poderes político, militar e religioso. 2 anos depois, galera, olha só, ele foi assassinado em pleno Senado. O Júlio César, pessoal, ele era um dos senadores, um dos patrícios mais respeitados. E chegou um momento que ele ficou com medo. Medo de quem, pessoal? Dos generais. Medo dos generais. Perfeito, olha só. O Júlio César começou a ficar com medo dos generais. E aí o que foi que ele fez para poder não perder o poder? Aí sim, viu, Rian? Aquilo que você comentou. Ó. Ele criou uma ditadura. Tá? O Júlio César criou uma ditadura para meio que para tentar bloquear, sabe, os generais. Meu irmão, era melhor ele não ter feito isso. Porque no fim das contas ele foi assassinado. E outra, pessoal, sabe por quem foi que ele foi assassinado? Pelo sobrinho dele. Eita! Ele foi assassinado pelo sobrinho dele. Né? E, tipo, é até interessante a história que depois de uma reunião, né, conta, assim, os documentos históricos contam o seguinte, que eles estavam numa reunião, né, os senadores estavam numa reunião, e o sobrinho dele já estava tudo planejado para matar ele.
Depois que terminou a reunião, o sobrinho dele saiu primeiro da reunião, se escondeu, né, atrás de uma parede que tinha lá perto da sala de reunião, e depois os senadores começaram a sair, foi todo mundo embora. E o Júlio César sempre era o último a sair. E quando o Júlio César estava saindo da reunião, o sobrinho dele chegou lá e pá, cravou uma faca nas costas dele, nas costas do Júlio César, né? Cravou uma faca nas costas. Quando o Júlio César caiu, inclusive tem até uma frase bem interessante, né? Virou um ditado popular, né? Que quando alguém trai a pessoa assim, se diz assim: até tu, Brutus, meu filho, né? E tipo, essa frase, né? Até tu, Brutus, meu filho. Ou seja, Júlio César falando: até você me traiu, né? Quando ele fala Brutus, era meio como se fala assim: poxa, até você se tornou uma pessoa ruim, né? Uma pessoa bruta, ignorante e me traiu, né? E quando ele fala meu filho, é porque tipo, ele gostava muito do sobrinho dele, né? Então, quando o Júlio César foi assassinado com essa facada nas costas, aí ele falou essa frase, né? Até tu, Brutus, meu filho. Né? Para dizer assim, poxa, velho, até você me traiu, minha própria família me traiu, né? E aí o Júlio César morreu, certo? Nesse momento ele foi assassinado, né, no Senado. E o que é que acontece depois? Se liga só, gente, o que é que acontece depois? Olha só. Outros militares, tá? Disputaram o poder, né? Então alguns generais começaram a disputar. Beleza, o Júlio César morreu, ele era o líder. Morreu, e agora? Quem é que vai tomar o poder? E aí, né, ó, caiu Otávio, né, impôs seu domínio sobre as províncias romanas e tal. Depois, né, veio o Marco Antônio, né, venceu seu rival Marco Antônio, né? E aí, gente, começou a época do Império, quando o Caio Otávio, certo? Ele ia ser considerado como o primeiro imperador, tá? Então foi depois do assassinato, resumidamente. Imagine que eu fiz uma prova com um assunto sobre Roma, preste atenção. E eu coloquei lá uma alternativa assim, sei lá, imagina uma questão aberta. Eu coloquei assim, explique como foi que Roma caiu, ou a República Romana acabou. Imagina aí na sua cabeça, não precisa me dizer não. Só imagina aí na sua cabeça, como é que você colocaria essa resposta? Né, dessa pergunta. Explique como foi que acabou a República Romana. Sabe qual seria a resposta resumida, pessoal? Veja aí se vocês acertaram. A resposta resumida seria tipo assim. Com as vitórias romanas, os generais passaram a ter mais popularidade, né? Passaram a ter mais popularidade. E depois do assassinato de Júlio César, Caio Otávio tomou o poder, né? E virou imperador. Ou você poderia falar assim também, para ficar mais simples. Depois do assassinato de Júlio César, alguns generais lutaram pelo poder e dominaram, né? E acabou a República. Tá entendendo, gente? É bem simples a resposta, se você observar bem. Tá? Então, a partir de agora, gente, entramos definitivamente no chamado Império Romano. Tá? Então, entramos aqui no chamado Império Romano. Beleza? E agora, pessoal, antes de a gente começar o assunto, de fato, volta aí para o começo do assunto, pessoal. Eu não pedi para vocês escreverem o significado de monarquia, governo de um rei. Depois eu pedi para vocês escreverem o significado de república, né, que significa res public, ou seja, coisa do povo. Lembra que eu mandei vocês deixarem um espacinho para escrever império? Sim. Pronto, agora vocês vão escrever. Gente, o que é que vocês vão escrever aí no império? Preste atenção, tá? O que é que vocês vão escrever no império? Se liga só. Eu vou escrever aqui, vai aparecer a frase aí para vocês, tá? Vocês vão escrever o seguinte. Governo que tem o objetivo de dominar outras regiões, no caso, ou terras. Tá? Pronto, gente, vai aparecer para vocês aí, tá? Então, isso aqui que vai aparecer, ó, apareceu. Olha só. Então, isso é um império, tá? Ou seja, é um governo que tem o objetivo, tá, de dominar outras regiões, ou no caso, outras terras. Certo? Vou escrever de novo. Só que agora eu vou escrever com a letra branca para ver se fica melhorzinho para vocês verem aqui. Tá? Olha só. Então você vai colocar, tá, pessoal? Presta atenção. Então você vai escrever aí, império, 2 pontos. Tá? Eu acho que já tem escrito, né? Então, olha só. Depois dos 2 pontos, você vai escrever governo que tem o objetivo de dominar outras
regiões, ou no caso, terras. Gente, tem alguém que está com o áudio ligado aí? Desliga o seu áudio, por favor. Beleza, vai aparecer aí para você, gente. Ó. Tá? Governo que tem o objetivo de dominar outras regiões, é porque ficou cortado, tá? Essa palavra regiões, mas é regiões, tá? Regiões barra terras. Então, tanto você faz usar a palavra regiões como a palavra terras, tá? Tá entendendo, pessoal, agora a diferença de monarquia e império? A monarquia, que é o governo de um rei, ele não tem o objetivo de dominar outras regiões. Ele só quer fortalecer e crescer o seu próprio reino. Tá? Enquanto que o império, tá? Preste atenção, enquanto que o império, ele tem o objetivo de dominar outras regiões. Certo? Então escrevam aí. Império, 2 pontos. É um tipo de governo, tá? Que tem o objetivo de dominar outras regiões ou outras terras. Tá? Vai dar no mesmo significado. Beleza, pessoal? Todo mundo escreveu aí já? Sim. Terminaram já, né? Bem simples de fazer aí. Então, governo que tem o objetivo de dominar outras regiões ou outras terras, tá? Então, pessoal, deu para perceber, né, a diferença dos três? Monarquia, governo de um rei. Lembrando que ele não tem o objetivo de dominar outras regiões, ele só quer se fortalecer, tá? O próprio reino ali. República, res public, coisa do povo, tá? Então é um governo público, onde o pessoal tem direito de voto, tá? E império é um governo que tem o objetivo de dominar outras regiões, tá? Outras terras. Beleza? Bom, pessoal, então a gente vai terminar por aqui por hoje, tá? A nossa aula está quase encerrando ali, a gente vai terminar por aqui para não ficar muita informação. E a partir de amanhã a gente acelera, tá? A partir de amanhã a gente já vai continuar a partir desse ponto, né? No caso, explicando tudo que vai acontecer no Império Romano. Essa aqui é a fase mais importante de todas. Tem muita coisa que vai acontecer aqui na fase do Império, muita coisa importante. Inclusive, gente, Jesus Cristo nasceu na época do Império Romano, viu? Só para constar. Acho que você deve saber, né, no catecismo e tal, você deve ter estudado sobre isso, né? Então, assim, muita gente tem dúvida sobre qual foi a época que Jesus nasceu. Foi justamente na época do Império Romano, tá? Então tem muita coisa importante, muita coisa legal, né, na época do Império Romano que a gente vai assistir, vai ver durante as aulas. Beleza? Então a gente vai parar por aqui hoje. E na próxima aula, amanhã, a gente vai continuar a partir desse ponto.